A segunda lei de Newton. Pessoal, o que diz a primeira lei? A primeira lei diz que um objeto vai manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse repouso pela ação de forças. O que ele está dizendo? Que se houver forças, né, vai mudar o estado. Ou se ele estava em repouso, ele vai sair do repouso. Se ele estava em movimento retilíneo uniforme, ele vai sair do movimento retilíneo uniforme. O objeto vai mudar de estado, tá? Mas a pergunta é como que ele vai mudar de estado? O que é que vai acontecer? Ele vai para um estado, vamos dizer, se ele estava em movimento retilíneo uniforme, ele vai para um estado onde ele agora está parado, ele vai para um outro estado em que o movimento uniforme tem a velocidade maior, tem a velocidade menor, ou seja, como é que esse estado vai ser alterado? Bom, esse é o objeto da segunda lei, tá? Da segunda lei de Newton. Para a gente entender isso, vamos pensar aqui em algumas situações mais simples, onde você tem somente uma força, né, agindo sobre a partícula. Então pense numa situação de queda livre. Você tem a sua esferinha lá, aquela que a gente tinha visto. Vamos ignorar a resistência do ar, porque é uma esfera maciça, né? Pequena e tal, que a gente pode desprezar a resistência do ar. Se a gente abandona ela na superfície da Terra, a gente sabe que a força de gravidade que vai atuar sobre ela é m vezes g, e a gente observa, a gente sabe que a aceleração resultante disso é igual à aceleração da gravidade. Tá? Isso a gente sabe. Beleza, então esse caso a gente entendeu, a gente sabe o que acontece nesse caso. E quando a força for arbitrária, for uma força qualquer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos considerar algumas situações especiais de força arbitrária, tá? E aí, pessoal, eu vou usar, em alguns casos, essa expressão aqui, ó, verifica-se experimentalmente. Verifica-se experimentalmente é uma frase-chave em física. Porque na física não basta que as ideias sejam consistentes entre si. Isso só é suficiente na matemática. Aqui na física, mais importante, né? Mais importante do que o fato das ideias estarem coesas, né, entre si, é que elas reproduzam fenômenos da natureza. Tá? Isso para nós é crucial. Por exemplo, a geometria de Euclides, que é a geometria plana, ela é belíssima e ela é perfeitamente fechada em si. Você pode deduzir milhares de teoremas, você pode fazer muitas coisas, você encontra muitas aplicações práticas, mas o universo no qual nós vivemos não respeita a geometria euclidiana. Perto de um objeto maciço, por exemplo, perto do Sol ou perto de um buraco negro, o espaço se curva. E aí você pode tranquilamente esquecer essa coisa de espaço plano, né? A Terra também não é plana, a Terra é curva, tá? Também a superfície da Terra não respeita a geometria euclidiana, né? A gente pode pensar por exemplo, você deve saber o teorema de Thales, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, né? Então, você pegar um triângulo qualquer aqui e somar os ângulos, né? Ele vai ser 180 graus. Mas em espaços curvos, isso, por exemplo, não é verdade, né? Se você, por exemplo, imaginar a Terra, imaginar aqui o planeta Terra, eu vou tentar dar uma ideia tridimensional aqui esse negócio, tá? E aí você percorre a seguinte situação. Você sai daqui, vem pra cá, fazer de azul. Legal. Você tá aqui, você vem pra cá, depois pra cá, depois você sobe de novo, né? Agora você vai medir os ângulos desse triângulo aqui, em cima das superfície da Terra. Isso aqui é o Equador, tá? Já dá para ver claramente que a soma dos ângulos internos desse triângulo é maior do que 180. E isso acontece porque nós não estamos mais na geometria plana, tá? Agora, para nós, né, físicos, é mais importante que a nossa teoria reflita a realidade do que ela seja concisa
entre si, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo, tá? Então, a gente vai ver muitas vezes essa expressão aqui, verifica-se experimentalmente, e isso para nós é o santo grau. É absolutamente necessário considerar isso como sendo uma verdade, tá? Algo que precisa ser levado em consideração, tá? Bom, voltando aqui ao nosso caso, verifica-se experimentalmente o seguinte: se você tem uma força F aplicada no corpo de massa M, você vai imprimir uma certa aceleração, né, que guarda a relação com a velocidade dessa forma aqui. V igual a vezes T. Ou seja, se atua uma força F numa massa M, você verifica uma aceleração A. Se, entretanto, você agora usar de uma força que seja duas vezes mais forte, com uma magnitude duas vezes maior, ou seja, se você tiver a força 2F, na mesma massa M, o que você vai verificar é que a sua aceleração agora é duas vezes a aceleração anterior, tá? E ainda, né, uma terceira verdade experimental é que se você agora aplicar, né, aqui também era massa M, né? Se você agora aplicar força F mais uma massa duas vezes maior, seja, força F massa 2m, o que você vai obter é uma aceleração pela metade daquela que você obtinha quando a força F era aplicada na massa M. Tá? Isso são fatos experimentais. Então, assim, mais precisamente, é um fato experimental que a aceleração, vou repetir isso aqui, é um fato experimental que a aceleração de um corpo é proporcional à força aplicada sobre ele e que a constante proporcionalidade é o inverso da massa do corpo. Portanto, se você medir a aceleração, né, que atua sobre um corpo de massa m, sobre o qual age uma força F, tá? Você vai encontrar essa relação, que a aceleração é proporcional à força F e a constante de proporcionalidade vale 1 sobre m. Tá? Se a gente reescrever, né, a gente chega à segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Tá? E aqui é a força resultante, é o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto. É importante observar que no sistema internacional, que a gente chama de SI, a unidade de massa é quilograma e a unidade de força é o newton. Quanto que vale um newton? Um newton, você pode usar essa equação aqui. Um newton é igual a uma massa, que é 1 quilograma. Qual é a unidade de aceleração do sistema internacional? Distância, que é metro por tempo ao quadrado, ou seja, metro por segundo ao quadrado. E assim você chega que um newton é igual a um newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá bom, pessoal? Isso aqui é importante. Tá? Essa é a segunda lei de Newton. Essa lei aqui, ela nos ajuda a relacionar a aceleração, né, que um corpo adquire quando quando é aplicada sobre ele uma dada força F. É isso aí.